Olá pessoal, tudo bem? No sexto vídeo da série do Tasmota, vamos adicionar ao nosso circuito um sensor. Os sensores, assim como os interruptores, os switches, vão mandar sinais para um pino do microcontrolador configurado como um pino de entrada. Utilizaremos no vídeo de hoje o AM2301A, um sensor de temperatura e umidade facilmente encontrado no mercado. Ele vem montado em uma caixinha pronto para ser usado. A sua ligação é bem simples e vamos aproveitar para sanar a dúvida do Vanderlei, que gostaria de saber se é possível acionar uma carga quando a temperatura atingisse um determinado nível. Então, vamos para a bancada? Aí está, pessoal, o nosso setup já bem conhecido. E o que nós vamos fazer hoje, então, é acrescentar ao nosso projeto o sensor AM2301A. Esse sensor, ele tem três conexões, três fios, né? Um deles vai para alimentação, o outro vai para o terra e o outro é o sinal que vai para o meu microcontrolador. Vamos usar para isso o pino D6. Poderia ser qualquer outro, certo? Vamos usar aqui o D6. Então, esse microcontrolador AM2301A, ele vem numa caixinha como essa, ok? Uma caixinha como essa, ó, sensor AM2301, uma peça. Vamos fazer o unboxing aqui. E ali está ele. Os três fiozinhos. O vermelho mais VCC, o preto 0 volt, né, o GND, e o amarelo, o de sinal. Vamos fazer as conexões aqui. Vejam que eu não preciso de nenhum componente extra, tá, pessoal? Posso colocar eles diretamente, conectar eles diretamente sem precisar de resistores e outros periféricos. Uma coisa muito importante. Esse sensor, se eu for olhar aqui nas especificações dele, eu vou ver que tem aqui os parâmetros, né? A alimentação, umidade, temperatura, a precisão dele, né? Ó, umidade de 0 a 99,9% de umidade relativa. A temperatura ele consegue medir de menos 40 até 80 graus Celsius. A precisão dele é de mais ou menos 3% para a umidade relativa e de mais ou menos 0,5 graus Celsius para a temperatura. Né? A saída dele é digital, one wire, quer dizer, um fio só. Em um fio só ele consegue mandar informação para o microcontrolador, os outros dois são os da alimentação, né? Mas a informação mais importante aqui é a primeira, Power 3.3 a 5.5 VDC. O que quer dizer isso? Que eu posso alimentar esse sensor com uma tensão de 3,3 até 5.5 volts. O importante disso é que o pino de sinal, aliás, a saída dele, vai obedecer a tensão que eu colocar na entrada. Então, se eu alimentar ele com 3,3 volts, ele vai, na saída, colocar também o sinal em 3,3 volts. Se eu alimentar ele com 5 volts, ele vai colocar 5 volts. Lembram daquilo que eu falei nos vídeos passados. Vocês não podem colocar em um pino do microcontrolador uma tensão superior a 3,6 volts, né, que seria o limite máximo do microcontrolador ESP8266. Então, cuidado com isso. Jamais alimentem um sensor com 5 volts e liguem o fio de sinal num microcontrolador que não suporta 5 volts, como é o caso do ESP8266. Nós vamos ter que alimentar este sensor com 3,3 volts para não ter problema nenhum. Lembrando, claro, que esse sinal do sensor não vai ser mais um sinal só de 3,3 volts. Ele vai ser uma sequência de níveis lógicos altos e baixos que vai ser interpretado pelo meu microcontrolador, possibilitando com isso uma comunicação, em que ele consiga dizer a temperatura que ele está medindo. Muito bem, vamos partir para as conexões. Preto e vermelho são alimentação. Eu já tenho aqui o 0 volts e o 3,3 volts no barramento da minha protoboard. Então é aí mesmo que eu vou conectar para ter alimentação no sensor. Eu não vou colocar pinos, vou colocar os fiozinhos direto aqui, tá, pessoal? Coloquei o mais VCC, agora eu vou colocar o 0 volt. E agora eu vou colocar o pino de sinal aqui na D6.
Muito bem. Coloquei na D6. Vamos agora para a parte de configuração do Tasmota. Vamos aqui no Configuration, Configure Module. Vamos localizar o pino D6. E no pino D6, nós vamos escolher o AM2301. Está aqui. Então, o que eu fiz agora? Eu informei o Tasmota que no pino 6 eu conectei um sensor do tipo AM2301. Clico em Save. E vejam que ele já colocou, pessoal, no alto da tela, a informação de temperatura, umidade e ponto de orvalho. Okay? Esse terceiro aqui, ponto de orvalho, é um cálculo realizado com a leitura da temperatura e da umidade, certo? O sensor em si ele só faz essas duas leituras, temperatura e umidade. Então vejam que bastou eu informar o Tasmota que eu conectei nele um sensor AM2301 e ele já está conseguindo fazer a comunicação e receber desse sensor as informações de temperatura e umidade relativa do ar. Qual vai ser o nosso desafio agora? É fazer com que o nosso microcontrolador acione a carga quando a temperatura atingir um determinado valor. Ou seja, ele vai fazer a leitura da temperatura e quando ele atingir, por exemplo, 34 graus Celsius, ele vai fazer o acionamento da carga. E depois, se a temperatura baixar de um determinado valor, ele vai desacionar a carga. Essa que é a dúvida que o Vanderlei tinha. Para isso, pessoal, a gente vai ter que fazer uso de um recurso do Tasmota chamado de rules, ou regras. Nós vamos ter que criar uma regra. Essa regra vai ser executada a todo momento. Nós vamos criar uma regra para que o microcontrolador fique fazendo a leitura da temperatura e se essa leitura ultrapassar um determinado valor, ela vai comandar o acionamento da nossa carga. Vamos ver como é que a gente faria o acionamento através de comandos. Como é que a gente faria o acionamento da carga através de comandos? A gente também já viu isso em alguns vídeos passados, mas vamos recapitular aqui. Quando eu tenho só um relé no meu circuito, eu posso simplesmente digitar Power e daí eu digo On ou Off para ligar ou desligar a carga. Desse jeito. Power On e Enter, ele ligou o meu relé. Power Off, ele desliga o relé. Pode ser também 0 e 1, tá? Power 1 e Power 0. A gente também viu nos vídeos passados que se eu tiver mais de um relé no meu circuito, eu vou ter que colocar Power 1 On, Power 2 On, para dizer exatamente qual é o relé que eu quero acionar. Então eu já sei como é que eu faço para ligar o relé através de um comando. Basta eu digitar Power e On, ou então Power e Off. Agora, como é que eu vou criar uma regra para que eu faça a leitura da temperatura? Primeira coisa, pessoal, é saber como é que o Tasmota nomeou esse sensor. Quando eu coloquei o sensor e escolhi lá AM2301, ele automaticamente criou dentro dele uma referência chamada AM2301, que eu vou utilizar para fazer a leitura da temperatura dentro da minha regra. Essa minha regra vai funcionar da seguinte maneira. Ela vai rodar a primeira vez e vai perguntar, sensor, qual que é a temperatura aí? E o sensor vai dizer 32,8. E daí a regra vai decidir se executa ou não o comando. Como é que funcionam as regras no Tasmota? Pessoal, abri um bloquinho de notas aqui para tentar esclarecer um pouquinho como é que funcionam as regras no Tasmota. O Tasmota possui 3 grupos em que eu posso colocar as minhas regras. Não significa que eu posso colocar apenas 3 regras. Cada grupo de regras eu posso colocar diversas regras que ele vai obedecer. E por que eu tenho 3 grupos? Porque em algum momento eu posso querer desabilitar um grupo de regras inteiro. Para não precisar desabilitar uma a uma, eu posso simplesmente dar um comandinho e eu desabilito aquele grupo inteiro de regras. Então, no console do Tasmota, eu tenho que digitar o seguinte comando. Role 1, e daí eu vou digitar alguma coisa.
Se eu quiser usar outro grupo de regras, eu vou usar o rule 2 e o rule 3. São 3 grupos de regras. Como a gente vai fazer apenas uma regra, a gente vai usar apenas um dos grupos. O 2 e o 3 aqui eu não vou precisar usar agora. Eu vou me ater apenas ao grupo rule 1. E como é que é a sintaxe do comando? Eu tenho que colocar sempre da seguinte maneira. Para definir a regra, definir as regras no grupo, eu vou usar então a palavra rule, o número 1, vou dar um espacinho e vou digitar on, e aqui eu vou colocar uma condição, on, condição, do, algum comando, e end on. Essa é a sintaxe. O que é uma sintaxe? É uma coisa que tem que ser sempre deste jeito. Não pode ser diferente do que isso. O que vai mudar é o comando e a condição. Se eu tiver mais uma regra, eu posso simplesmente dar um espaço aqui e começar um novo on, tá? On. E tudo começa de novo, ó. Condição, do, comando, and on. Eu vou colocar embaixo para vocês verem como fica bem igual. Ó. É assim que funciona. Isso eu posso repetir várias vezes, tá? Várias vezes. Num único grupo de regras. Então, quer dizer, eu posso fazer aqui uma regra com uma condição para ligar a carga, uma regra com uma condição para desligar a carga, uma regra para testar se a umidade está assim, liga a carga, uma outra condição para ver se a umidade está assado, faz outra coisa. Então eu posso fazer diversas regras num grupo de regras. Para começar e para ser bem simples, a gente vai fazer, claro, somente uma, tá? Somente uma regra. Como é que tem que ser a minha condição? O que é uma condição? Uma condição é um teste que vai ser feito. Qual é o teste que vai ser feito aqui na nossa regra que testa a temperatura? É verificar se a temperatura é maior do que um determinado valor. Então é esse o teste. E se esse teste der positivo, der ok, der sim, der verdadeiro, ele vai executar o comando que eu colocar aqui. E se o teste não for verdadeiro, se o teste der falso, ele não vai executar nada. Em português mesmo, como é que a gente faria essa regra? Rule 1, on, temperatura maior que 33, do, ligar carga. Tá? Vamos colocar até os delimitadores aqui para ficar mais claro para vocês entenderem. Então, no bom português seria isso. Ó. Rule 1. Quando a temperatura for maior do que 33, faça ligar carga. É isso que está dito aqui. Então, como é que eu faço essa primeira parte? Como é que eu digo temperatura maior que 33? Primeiro ponto. Como é que eu faço a leitura da temperatura? Eu vou colocar o nome do meu sensor, que no caso é AM2301. Eu vou colocar um joguinho da velha, temperatura em inglês. Como eu sei disso, eu posso verificar aqui no meu Tasmota, no console. De tempos em tempos ele faz a leitura da temperatura e da umidade e joga aqui no meu log. Vejam essa linha aqui, ó, que fala em sensor. Vai ter em algum momento o nome do sensor. Está aqui o nome do sensor, ó, AM2301. E dentro desse sensor eu consigo ter os dados de temperatura e umidade, além daquele dew point, que seria o ponto de orvalho, que ele também calcula e me fornece. E ele ainda me diz aqui que a unidade de temperatura que ele está fornecendo é C, graus Celsius, né? Mas o que importa para a gente é o quê? É o nome do sensor e qual é o dado que eu estou querendo ler desse sensor. Então, AM2301 e temperature. É esses dados que eu vou colocar aqui na minha regrinha. Essa parte aqui, temperatura, é dessa maneira que eu digo para o Tasmota. E como é que eu digo maior que 33? Eu simplesmente coloco o sinal de maior e o número 33, assim mesmo. Tá? Posso usar também o maior ou igual que 33. Vamos fazer assim que fica um pouquinho melhor.
Porque se eu deixar maior que 33, significa que uma leitura 33 não vai ser verdadeira nesse teste. Por quê? Porque ele está dizendo que vai ser verdadeiro só se for maior que 33. 33,5, 34, 35. Então, para que o 33 também seja válido, eu tenho que botar maior e igual. E como é que eu faço o ligar carga, né? Porque essa parte aqui eu já fiz, né? Essa parte aqui eu já fiz, ó. Temperatura maior que 33 está escrito aqui na linguagem do Tasmota. E como é que eu faço o ligar carga? Esse a gente já sabe. Power on. Não é isso? Então agora vamos substituir aquilo ali pela linguagem do Tasmota. Reescrevendo a regra, então ela ficaria assim. Role 1 on, né, que precisa ter o on. Temperatura maior ou igual a 33. Vou copiar isso aqui. Temperatura maior ou igual a 33. Aí vem o do. E aí vem o ligar carga, que é o power on. Vamos copiar aquilo ali. Pronto. Tá pronta a regra? Ainda não. Falta o and on. Eu não posso esquecer do and on. Então agora ela tem a parte de role 1 on. Tem o meu teste, que é o teste da temperatura. Tem o do. Tem o comando. E tem o and on. Então agora vamos pegar isso aqui tudo e levar lá para o Tasmota. Basta eu vir aqui então na linha do comando, Ctrl V e vou dar um Enter. Pronto. Aqui diz então no log, pessoal, stored, que significa gravado. A gravação da regra na memória do microcontrolador deu certo. E a linha de baixo está me dizendo que role 1, esse conjunto de regras, está no estado off, ou seja, ele está desativado. Como eu faço para ativar um grupo de regras? Eu vou usar simplesmente o comando role1 1. Ou role1 on também daria certo. Role1 on, assim, funciona do mesmo jeito, tá? Agora vocês podem ver que o estado do conjunto de regras role1 ele está ativo, ou seja, nesse momento ele já está prestando atenção na temperatura e já está testando se ela não é maior ou igual do que 33 graus. Como não é maior ou igual a 33 graus, não aconteceu nada até agora. Estamos com 32,4 graus na leitura aqui. Agora eu vou usar um pequeno artifício para fazer com que essa temperatura seja elevada e passe dos 33 graus para a gente ver se ele vai acionar automaticamente o relé. Eu vou usar aqui um pequeno isqueiro, tá, pessoal? Vou fazer aqui um aquecimento do sensor. Vamos acompanhar a temperatura ali na leitura. Ele demora um pouquinho para atualizar na tela, tá? Ó, 32.6. Opa, já acionou a carga. Ó, 33 ele já acionou automaticamente a carga. Como nós não temos uma regra para desfazer isso, para desativar, então claro que agora, independente da temperatura, ele não vai desativar o relé. Se eu quiser desativar o relé, eu vou ter que simplesmente clicar no botão ali, ou então aqui na tela inicial do Tasmota eu clicar aqui no botão Toggle. Só que vejam, pessoal, que se eu fizer isso agora, prestem atenção no que vai acontecer. Eu desliguei, ele ligou novamente. Por quê? Porque a temperatura está acima de 33 graus. De novo, ó. Olha ali, ó. Ele faz muito rápido, ó. Eu desligo e ele vai lá e liga de novo. Porque a temperatura ainda é maior ou igual a 33. Então esse efeito só vai parar agora quando a temperatura baixar de 33 graus. Senão eu posso tentar aqui, ó, desligar quantas vezes eu quiser, ele vai tornar a ligar automaticamente. Vejam de novo, né? A atualização da tela aqui no navegador ela é um pouquinho mais demorada, mas vocês podem ver que aqui no circuito o LED indica que ele liga e vocês podem escutar o estalinho do relé. Logo que eu desligo, ele já liga de novo. Olha só. Ok? O mesmo serve para o botãozinho, ó. Olha lá. Eu clico, ele desliga. Eu clico, ele desliga, mas ele já liga de novo, ó. Então ele vai fazer isso enquanto a temperatura estiver acima de 33 graus. Vamos aproveitar e criar uma regra agora para desligar a carga quando a temperatura diminuir de um determinado nível. Vamos voltar aqui na nossa regrinha, tá? Aqui na nossa regrinha.
E vamos fazer a outra regra agora. Como é que ela seria? Ela seria assim, ó, on, né? Vou ter que repetir isso. Vou ter que repetir também essa parte que faz a leitura da temperatura. Temperature. Se agora for menor ou igual a 32, do, e agora qual vai ser o comando? Power off. E eu não posso esquecer do end on. Então agora a minha regra tem, na verdade, duas regras. O meu conjunto de regras role 1 tem duas regras. Uma que faz ligar a carga, outra que faz desligar a carga. Para eu colocar isso aqui no Tasmota, eu não posso simplesmente colocar essa parte aqui que eu acabei de criar agora. Eu vou ter que colocar toda a regra de novo, inclusive essa primeira parte. Então eu vou ter que repetir esse comando, mas eu vou ter que colocar junto esse outro que eu acabei de criar. Então o que eu vou fazer? Eu só vou colocar ele lá junto na mesma linha, tá? Eu dou um espacinho aqui, não pode juntar tudo que não dá erro, tá? Esse end on, espaço, aí começa a segunda regra. Vou selecionar tudo, tá? Do início ao fim. Agora a linha vai conter as duas regras, tá? Vejam aqui, ó, vou voltar aqui para vocês verem. A role on tem a parte do maior ou igual a 33 que faz o power on, e também tem a parte do menor ou igual a 32 que fará o power off. Ok? Vamos dar um Ctrl C, vamos voltar aqui no Tasmota, console, e vamos colar tudo e dar um Enter. Mais uma vez vocês podem ver aqui que foi gravado com sucesso e a regra já está, o conjunto já está ativo. Vamos voltar aqui para a tela inicial, estamos com 32,8 graus. Eu vou tentar dar uma sopradinha aqui no sensor para tentar diminuir a temperatura dele, fazer com que passe para menos de 32 graus, para que ele desacione a nossa carga. Ok? Vamos lá então. Pronto, consegui. 32 graus atingidos, a carga foi desligada. Então, nesse momento, existe uma regra para desligar e para ligar a nossa carga. Não é legal? Então, é assim que funciona o controle de uma carga conforme a temperatura. Podem observar que a temperatura começou a subir um pouquinho, estamos agora em 32,1 graus, mas ele só vai acionar a carga quando ela atingir 33 graus. E então, pessoal, o que vocês acharam da experiência de hoje? Foi legal, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, por favor me escrevam aqui embaixo no espaço dos comentários que eu vou ter o maior prazer em tentar ajudá-los novamente. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!